Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, diletos ouvintes que nos escutam, de início no Evangelho de hoje, é interessante perceber o grito de Jesus. Quando o evangelista fala que Jesus exclamou em alta voz, ele grita como alguém que precisa que suas palavras sejam ouvidas por todos. Não é simplesmente uma fala qualquer. Quando alguém grita, é porque quer ser ouvido. E Jesus ergue a voz para ver se alguns chegam à fé. É preciso crer. Jesus veio ao mundo para nos salvar. É preciso acolher. Ele está dizendo: sou eu, vim do Pai. Quem me vê, vê o Pai, como ele tinha dito a Filipe. É o rosto de Deus revelado. Mas apesar disso, existe aqueles que não creem, não acreditam. Por mais que Jesus tenha feito obras, milagres, tenha andado sobre as águas, feito o milagre dos pães, curado os doentes, ainda existiam pessoas incrédulas, de coração fechado para Deus. E somos sabedores que o fechamento ao amor de Deus, a salvação, é o pecado maior contra o Espírito Santo. E a vontade de Deus é de nos salvar, por isso que Jesus está exclamando, como se dissesse: meu povo, aceitem, acolham, não fiquem de coração fechado. Vocês podem se perder, se condenar por causa da incredulidade de vocês. Então Deus respeita a liberdade humana. Nós temos a capacidade de escolher o que é bom, o que é ruim. O próprio Deus está advertindo, chamando nossa atenção, como chamou dos discípulos, dos judeus. É o grito de Jesus para que a gente não se perca. É como uma criança que está chegando perto de uma cobra, por exemplo, e aquela criança vai ser envenenada, vai ser picada, e o pai de longe percebe, ou mesmo de perto, e grita para que aquela criança não se aproxime do mal, para que se afaste daquela situação. E o pai, preocupado, angustiado, grita porque quer que a criança se salve, saia de próximo, de perto daquela situação que vai ser ruim para ela. Então assim Deus faz conosco, porque nos ama. Então este grito é um apelo para que possamos viver a palavra de Jesus, que é palavra de Deus, para que coloquemos em prática, para que não desviemos do foco. Por isso Jesus continua falando para nós, como ontem nós escutamos: quem ouve a minha voz, quem escuta a minha voz, faz parte das minhas ovelhas. Porque existe aqueles que não escutam, não querem escutar e nem praticar o que Jesus disse. E a palavra de Jesus são palavras de salvação para a vida eterna, para aqueles que acolherem seu coração. E a palavra de Jesus é palavra do Pai, como nós vamos escutar no Evangelho de hoje, do capítulo 12, versículo 44 a 50. Jesus diz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou, em Deus, no Pai. No entanto, Ele e o Pai são um só. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E Deus enviou Jesus para a nossa salvação.
para que pudéssemos sair do erro, do pecado, para viver na sua graça. Ele é a luz do mundo. Veio como luz para que a gente não permaneça nas trevas. Veja só, Jesus sabe que existem pessoas que permanecem, que vivem nas trevas, na escuridão do erro, do pecado, da malícia, da ganância, da corrupção, da desonestidade. O pecado que desfigura a imagem de Deus em nós. E Ele quer resgatar a ovelha perdida, porque é óbvio que a luz ilumina. Ele é a luz do mundo, para expulsar as trevas de nossa vida. Mas eu preciso crer. Por isso eu já disse algumas vezes e repito, porque está na carta aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso fé. Eu preciso crer, aderir à pessoa de Jesus. E são essas palavras que vai me julgar no último dia. Se vou ser salvo ou condenado, as palavras de Jesus já está nos alertando para que a gente se salve e não se perca. A vida eterna é doada por Jesus. Quem o aceita verdadeiramente terá a vida eterna, já agora qualificada pela fé. Então é preciso responder com generosidade o grito de Jesus, que nos transmite o que? A palavra do Pai. É um apelo para que a gente se converta, mude de vida e o acolha verdadeiramente. A fé é um dom, é um presente que pode não ser recebido, mas rejeitado. De modo que crer é um ato de liberdade. Sem liberdade não há amor. O mundo vive envolto de trevas, porque rejeita a luz de Cristo. As trevas são dissipadas com a luz de Deus. Viver na luz é viver em Deus. Quem obedece e coloca em prática tem a vida eterna. Assim sendo, amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes, desde a vinda de Jesus, estamos vivendo o tempo da misericórdia, tempo de acolhermos a boa nova e o mandamento que vai nos conduzir à vida eterna são as palavras de Jesus. Quem crê em mim será salvo. Eu não vim para julgar o mundo, disse Jesus, mas para salvá-lo. E o seu mandamento, como diz o versículo 50, é vida eterna. Por isso aquele jovem, ao aproximar-se de Jesus, perguntou o que era a vida eterna. Jesus disse: cumpre os mandamentos. É o que o versículo 50 está nos relatando. E eu repito, seu mandamento é vida eterna. E é lamentável saber quantas pessoas que se perdem, que se condenam, que vão para o inferno porque não acreditaram, não aceitaram a palavra de Jesus, rejeitaram. Quantas almas perdidas! Isto deveria ser a preocupação dos cristãos para salvar as almas. Jesus nos ama, não quer nos perder. Como um pai, de fato, neste mundo, que ama, quer o melhor para o seu filho. Que dirá Deus, o Pai eterno? Como escreveu São João Paulo II, de saudosa memória, um santo de nossa igreja, Jesus, aflito pela previsão da prova que o esperava ante Deus, o invocava com sua habitual e carinhosa expressão de confiança: Abba, Pai. Nas palavras seguintes se faz evidente o diálogo estreito do filho com o Pai. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A importância da obra do Pai, do seu enviado, merece a resposta de quem o escuta. Certamente você que me escuta já deve estar na caminhada com Jesus, teve a experiência com Deus, e você deve permanecer, perseverar até o fim, lutar contra o pecado, contra o mal, contra as más inclinações, as influências do mundo, as tentações do demônio, com a luz, com a graça de Deus hoje em tua vida. Mas existem muitos que estão na escuridão, que ainda não se atentaram para as coisas de Deus, rejeitam e não querem aceitar. Como certa vez eu, fazendo a homilia, falando a respeito da importância do sacramento da confissão, por exemplo, e eu ouvi dizer que um homem chegou a gritar: quem sou eu para ir confessar com um homem, com um padre pecador igual a mim? E esta pessoa estava na igreja, na hora da missa. E uma pessoa escutou e relatou isso. Então é triste saber, mas existe pessoas que são dominadas pelo demônio. Em partes não estão ali imbuídas do Espírito de Deus. Como rejeitar o sacramento da confissão instituído por Jesus? E esta pessoa ficou incomodada naquela ocasião, no justo momento da homilia, rejeitando o sacramento. É inadmissível. É alguém com espírito herético, de heresia. É inclusive dolorido saber, mas é porque a palavra incomoda, a palavra da verdade de Jesus. O demônio não quer que a pessoa se confesse, que mude de vida, que se converta, que busque verdadeiramente a transformação em suas vidas. Então não são pessoas somente de fora, de dentro, que estão ali, que ficam incomodadas com a palavra de Jesus. Aceitar Jesus, então, é crer, ver, ouvir ao Pai, significa não estar na escuridão. Obedecer o mandato da vida eterna. Bem-vinda seja a repreensão de São João da Cruz, um grande místico carmelita, que nos ensina, veja só, o Pai tudo nos falou por esta palavra só. Por isso, quem quiser perguntar alguma coisa a Deus, ou ter uma visão ou revelação, seria não só uma ignorância ou falta de inteligência, também estaria ofendendo a Deus, já que não estaria colocando seu olhar em Cristo, evitando querer alguma outra coisa ou novidade, como este homem participando da Santa Missa, rejeitando o sacramento como alguém que protesta. Mas Deus veio para salvar. Esta é a palavra. E no último dia, quando chegar a nossa hora, nós prestaremos contas. Assim sendo, todos nós temos liberdade para acolher ou simplesmente rejeitar a palavra de Deus. Daí o dizer de Jesus: quem tiver ouvidos, ouça. A opção é somente nossa, de você, cada um de nós. Porém, teremos também que arcar com as consequências da escolha. Jesus veio ao mundo como luz para nos revelar o conhecimento do Pai, aqui está, e nos tirar das trevas da ignorância. Entretanto, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Eu acho bonito, interessante, profundo
o que nosso pai São Bento fala na regra, quando diz que nada anteponha a Cristo. Em outras palavras, quer dizer que eu não prefira outra coisa senão Cristo, suas palavras, a verdade do Evangelho, para que a minha vida seja transformada, mudada. Mas existe, a gente sabe, existe os filhos das trevas, do diabo, que preferem, que querem de fato o que não é de Deus, o que é do pecado. Querem de fato e abrem seu coração para forças ocultas, coisas, situações contrárias à vontade de Deus, doutrinas estranhas, fábulas, como diz São Paulo na carta ao Timóteo. Vai chegar um tempo em que vão trocar a verdade de Cristo por fábulas. Vale a pena ler este versículo, está? Em 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Muitos se desviarão para as fábulas, ou seja, recusarão a dar ouvidos à verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. De igual modo, o mandamento de Deus é a palavra pronunciada por Jesus. Ele é a palavra do Pai. Por isso, quem não crê em Jesus rejeita a sua palavra. Ela não é um simples relato histórico, nem um conto de fadas. Ela é real e é vida da nossa vida. Por conseguinte, o conhecimento da palavra de Deus nos abre o entendimento para que possamos trilhar o caminho da salvação. Mas existe pessoas de coração duro, fechados, por causa do orgulho, da soberba, que são pecados graves. É o que a gente escuta do Antigo Testamento, quando Moisés diz: este povo é um povo de cabeça dura. Pessoas que hoje em dia podemos dizer com síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Pois bem, se o conhecimento da palavra de Deus nos abre o caminho da salvação para quem crê, se não a ouvimos, se não a praticarmos, se a ela não damos fé, estamos ignorando quem? Jesus. São Jerônimo é que vai nos dizer: quem ignora as sagradas escrituras ignora o próprio Cristo. Esta palavra, que é o próprio Deus, é Jesus, vai nos ajudar no último dia a recordar. E se a gente não creu, não acreditou, como será triste na hora de nossa morte? Porque tudo passa. Um dia não estaremos mais aqui e é a hora de prestarmos conta. Por isso, a palavra nos julgará no último dia. A felicidade do homem total é o objetivo da salvação de Jesus. Por isso, se você está hoje no caminho de Deus, persevere. Se mantenha firme. Reze. Coloque-se na presença de Deus. E reze também por aqueles que não creem, que não amam, que não adoram a Deus, que não esperam, para que se convertam e mude de vida. Não progredimos, não prosperamos e corremos o risco de minguar e fenecer nos nossos achismos. Se pelo contrário acolhêssemos a palavra de Jesus como guia, nós estaríamos a 1000 anos-luz do que somos agora. Se diz que permanecer no erro é burrice, não é? Às vezes nós persistimos no erro e não nos atentamos de que o tempo está passando e andamos na marcha ré, voltando aos mesmos questionamentos. Não progredimos. Como eu disse anteriormente, a gente não evolui espiritualmente para, de fato, vivenciar já a vida eterna neste mundo.
Se pelo contrário acolhêssemos a palavra de Jesus como guia, nossa vida seria mudada, seria outra. A graça de Deus nos modifica, nos torna pessoas novas nele, em Cristo, por causa dele. É a graça de Deus agindo em nós. Quando as pessoas, graças a Deus, se converteram, mudaram de vida, mas precisa perseverar, permanecer na luz, levar a sério o Evangelho, que é bússola para a nossa caminhada. É preciso, queridos irmãos, uma atitude de fé e de adesão à vontade de Deus, nosso Senhor. É preciso uma atitude de quem segue-o a partir de dentro, a partir da fé que professamos e vivemos. Que Deus nos dê essa graça de viver segundo o seu ensinamento, que são sempre palavras de vida eterna. O que Jesus traz para nós é palavra de vida eterna, que o ordenou a falar tais palavras. Jesus amado, queremos ouvir suas palavras de vida eterna. Um dia Pedro respondeu ao Senhor: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Queremos hoje reafirmar essa verdade. Seus mandamentos podem ser à primeira vista difíceis de cumprir, mas quem os colocar em prática saberá que está construindo um caminho de vida eterna, que encontrará a salvação. Livrai-nos, Senhor, dos caminhos fáceis que nos levam à perdição. Espírito Santo de Deus, abra os nossos ouvidos para que de fato estejamos disponíveis para ouvir atentamente a voz de Jesus e, colocando seus mandamentos em prática, possamos ser salvos. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Diga, repita: eu e minha família serviremos ao Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã que me escuta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Que estas palavras de vida eterna nos ajude a viver de acordo com a vontade de Deus. Um grande abraço fraterno a todos vocês. Fiquem com Deus e salve Maria.